Querido irmão, querida irmã, amiga e amiga, hoje estamos iniciando essa nossa série, onde para cada dia nós vamos trazer uma reflexão que vai nos ajudar a entender melhor a essência da nossa vida, a entender melhor essa essência de aspirar às coisas de Deus. Hoje, a reflexão que nós temos para hoje é uma reflexão onde nós vamos ver alguns pontos que Deus, com certeza, no seu coração aí também tem pontuado, principalmente no dia de hoje. Ontem nós vimos no Evangelho que os discípulos de Jesus disseram que as palavras que Jesus usava eram palavras muito duras. Vimos também que ontem a conclusão do Evangelho ontem a conclusão do Evangelho sobre o pão da vida. E os discípulos têm essa certa dificuldade de entender essa conclusão, porque além de ela ser muito perplexa, para os discípulos ela é muito chocante. E para os discípulos as palavras que Jesus utiliza são palavras muito difíceis de serem compreendidas. E isso gera todo aquele prolongar do Evangelho que, se você quiser ler ou se você foi à Santa Missa, você muito bem escutou. Precisamos aspirar às coisas do alto. Precisamos cada dia mais buscar as coisas de Deus. Mas quando nós falamos buscar as coisas de Deus, eu não quero dizer que nós precisamos, eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, para apenas viver na igreja. Hoje em dia, quando você fala que vai à missa, muitas vezes dentro da nossa própria casa, a pessoa diz, lá vai o beato, lá vai a beata. Eu dou um exemplo para vocês e uma sugestão. Quando alguém falar isso, não fique triste, mas pelo contrário, fique feliz e chame essa pessoa para ir à casa de Deus. Se alguém chegar para você e falar, você vai à missa, lá vai o beato, fala, que bom, eu busco as coisas de Deus. Algo que você deveria fazer, mas que você não faz. Hoje em dia, muita gente, quando nós falamos muita gente, é realmente muita gente, diz que não vai à missa porque já é batizado, porque já fez a primeira comunhão, porque já foi crismado, porque já foi casado. Onde está a vivência dos sacramentos no dia de hoje? Onde está a busca? Onde está o nosso coração perante Deus? Então quer dizer que eu só fui à missa, eu só fiz a catequese, só fiz a minha preparação para poder receber os sacramentos e abandonar a igreja, para abandonar as coisas de Deus? Outro exemplo que eu dou aqui é um assunto também que para alguns é um assunto muito perplexo e polêmico, mas que para outros é um assunto que não vale nada, mas é um assunto que é fácil de ser compreendido, é questão ao namoro santo. Namoro santo são coisas que precisamos pontuar e prestar atenção e ficar atentos para não praticarmos o pecado. O pecado está em todo lugar, em tudo que nós fazemos nem que seja o mínimo, mas aí estará o pecado. E se nós não vigiarmos, se nós não ficarmos atentos, nós caímos na tentação do pecado. E o namoro, com certeza, é uma coisa muito fácil, podemos até dizer assim, que serve de isca para o pecado. Quando eu digo isso, eu não quero dizer que você não deve namorar, tá? Muito pelo contrário. A pessoa que gosta, a pessoa que realmente se apaixona por outra pessoa e ali decidem viver uma amizade mais aprofundada. Olha, preste atenção na palavra. Uma amizade mais profunda, não uma amizade íntima.
Porque aí, hoje em dia, nós não podemos falar mais nada, porque existem grupos que são a favor, grupos que são contra, e se nós nos manifestamos a favor de um, quando na verdade nós não queremos, isso gera uma polêmica e gera divisão. Até mesmo dentro da igreja existem coisas assim, existem exemplos assim, como um desses que eu acabei de citar. E se eu sei que aquele tipo de namoro vai me levar para a ocasião de pecado e eu continuo prosseguindo nisso, eu já pequei no meu pensamento. Então, o pecado dentro do namoro é algo que nós precisamos vigiar. Nós, que eu digo às pessoas que realmente namoram. Detalhe, no Evangelho, em um dos Evangelhos, Jesus é apresentado aquela interrogação, né, que fazem a ele, dizendo se precisa se separar da mulher que é pega com outro homem. Depois vocês leem, que eu não estou muito lembrado de como é o Evangelho, depois vocês busquem e leem. É muito importante praticarmos a leitura orante da Palavra de Deus, não apenas quando a gente quer, porque muita gente lê a Bíblia, eu estou com vontade de ler alguma coisa, vou ler a Bíblia. Precisamos ver que a Bíblia não é um gibi, a Bíblia não é uma revista que você pega e lê, a Bíblia não é um livro da saga do Harry Potter, a Bíblia, ela é um instrumento da nossa salvação. A Bíblia não é o enfeite da nossa casa, a Bíblia não é um livro que nós deixamos pegar poeira, que nós deixamos ficar sujo. A Bíblia tem que ser um instrumento da nossa salvação. Não é um instrumento de pesquisa, é um instrumento da nossa salvação. Portanto, concluindo essa nossa mensagem, vamos ficar atentos às coisas que realmente nos fazem entrar no círculo, podemos até dizer assim, do pecado. Um grande exemplo. Hoje em dia muita gente só faz algo porque fulano fez, ou porque fulano comprou e eu tenho que ter. Então assim, o mundo hoje em dia é basicamente movido à inveja, porque o outro tem, eu tenho que ter, porque o outro conseguiu, eu tenho que conseguir primeiro que o outro. Aonde está o nosso coração? Porque se ao invés de nós estarmos ali brigando entre nós, nos dividindo, por que nós não buscamos nos unir, nos unificar, para buscarmos o reino de Deus, para praticarmos a justiça da misericórdia de Deus? Portanto, eu digo a você, se você já fez ou se você faz algo porque outro tem e você quer parecer maior do que o outro, você está entrando em pecado. Muita gente que eu conheço, que convive comigo, que tem contato comigo, até mesmo no WhatsApp, coloca fotos com namorado, com a namorada. Eu até percebo que é para divertir, para nada mais, nada menos, nada demais, né? Nada mais, nada menos, nada demais. E claro que nisso não tem, digamos assim, crime algum. A pessoa está mostrando nas suas redes sociais o momento em que ela está participando. Está mostrando nas redes sociais a ocasião que está levando ela a fazer aquilo. Mas muitas vezes, querido irmão, querida irmã, querido
irmão, irmã, amigo e amiga, muitas vezes fazem apenas por inveja, apenas para dizer para o outro, para mostrar para todo mundo que tem, que pode. Aí a inveja, aí o rancor. Olha, não é difícil nós nos unirmos e pararmos com esse egoísmo que existe dentro do nosso coração. Não é difícil. Basta abrir o seu coração, se converter e se tornar instrumento, se tornar discípulo de Cristo. Então, por isso, aos jovens que assistem os vídeos aqui no canal, viver um santo namoro é, sim, estar se aproximando de Deus a cada dia. E reze para que o companheiro que você escolheu para se entreter de uma forma limpa, de uma forma onde não há pecado, reze para que ele realmente te faça feliz. Porque dizem que uma das maiores decepções para meninas, para meninos, para homens e mulheres, é a decepção de ter aquela pessoa que escolheu por companheira ser traído. E é complicado essa situação, porque é uma coisa em que nós não podemos, desculpa o termo, não podemos sair entrando dentro da história dos outros, não podemos não podemos ser conselheiros, porque quem somos nós para querermos julgar, para querermos acusar o outro. Mas vamos praticar isso no dia de hoje, praticar a boa ação do nosso coração, praticar as boas obras da castidade, as obras do santo namoro. E aos demais vamos praticar a leitura orante da palavra de Deus. Buscar a Bíblia não como livro de consulta, mas como instrumento da salvação. E ser feliz em saber que nós temos um Deus que nos ama, em saber que nós temos um Deus que nos quer bem e que nos enviou o seu Filho para dar a vida a todos nós como primícia da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.